Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar um pouco sobre o lugar do profetismo na revelação do Antigo Testamento. Então nós iremos trabalhar um pouco sobre como havia a atuação dos profetas de uma maneira forte, ativa, naquilo que Deus estava construindo ali com o povo de Israel. Então nós observamos que em seguida ao período mosaico ali, com a atuação de Moisés, o profetismo indica um notável movimento progressivo na revelação do Antigo Testamento. Por quê? Se você observar, antes de Moisés, antes do Êxodo ali, você tem uma história com Abraão, Isaac, Jacó até José. Mas após o Êxodo, com a atuação de Moisés, você vai perceber a história de Israel vai se desenvolvendo de uma maneira aonde a atuação de um profeta, que foi Moisés, fez com que a história de Israel fosse diferente, caminhasse num sentido diferente. Então, o que nós precisamos observar é que Deus constrói a sua história, Deus trabalha nela. E nessa história ele vai se revelando e a sua revelação foi sendo progressiva naquilo que ele desejava transmitir para o seu povo e para nós hoje. Então a revelação segue os eventos, mas nem todos os acontecimentos na história de Israel, ainda que aparentemente momentosos, dão vazão ao grande afluxo de nova revelação. Ou seja, Deus não se submete aos acontecimentos para revelar a sua vontade. Porém, Deus usa desses acontecimentos para que a sua vontade seja revelada. E o ponto que eu quero estar ressaltando para você é que nesse movimento da história de Deus que vai se desenrolando, os profetas são agentes causadores para que esse movimento cultural avance de uma forma em que Deus começa a se revelar de uma maneira mais profunda. Então você tem aí as pragas sendo derramadas ali no Egito, através da figura de Moisés e Arão, através da figura de um profeta, aonde todos os acontecimentos ali que vão surgindo, Deus vai se revelando, Deus vai humilhando os deuses e vai se revelando ali para que o seu nome seja exaltado. Então Deus vai interferindo na história, usando a boca de um profeta, mas ao mesmo tempo o Senhor vai se revelando naquilo que ele desejava manifestar com o seu povo. Seguindo esse caminho, quando os atos do Êxodo levam ao estabelecimento da organização teocrática, um grande volume de revelação segue o seu rastro. Ou seja, neste lugar, neste estabelecimento social que Deus estava fazendo com Israel, os profetas estão atuando, movendo, promovendo, mexendo, incomodando e despertando o povo para aquilo que Deus estava desejando fazer. Então, o que eu quero ressaltar nesse vídeo é a atuação dos profetas segundo o mover que Deus vai criando para se revelar, para mostrar mais o seu poder e da sua atuação. Os profetas são instrumentos submetidos e alertas, sensíveis ao mover de Deus na história. Eles entendem, são sensíveis e muitas vezes eles são aqueles que irão promover isso, vão despertar isso. Naturalmente, as pessoas estarão cômodas, insensíveis, fechadas no seu mundo criado, pecaminoso e rebelde contra Deus. Deus, de uma maneira graciosa e misericordiosa e ao mesmo tempo justa, derrama a sua vontade para que as pessoas entendam que elas necessitam de um Salvador, precisam reconhecer a autoridade do Filho. Os profetas estão compreendendo isso, o mover de Deus, a forma que Deus transmite, a forma que Deus faz justiça, a forma que Deus move os reis,
abala a terra, mexe com as estruturas, e ao mesmo tempo que eles estão sensíveis a isso e com percepção apurada, eles estão transmitindo a mensagem de Deus e falando, e na maioria das vezes são eles que estão fazendo o mover que desperta as pessoas. Nós devemos, portanto, perguntar qual foi o grande evento na história sagrada que poderia trazer à tona novo corpo de revelação de importância mais abrangente. Este evento não pode ser outro senão a nova organização do reino teocrático sobre um governo humano. Nos diz Samuel, esse movimento começou e aonde ele foi culminar? Em Davi, um homem segundo o coração de Deus, e um reino que apontaria para um reino vindouro. Esse reino humano, contudo, é somente uma representação do reino do próprio Javé. Agora, o que é importante neste ponto é a atuação de um profeta chamado Samuel. Ele sozinho percorria Israel ensinando as leis de Deus, trazendo consciência, representação e sensibilidade para aquilo que Deus desejava. Então você tem aí um profeta se submetendo ao plano de Deus que apontaria para o Messias. O ponto está em você compreender como os profetas no antigo Israel entendiam esse plano, se submetiam a ele e tinham atuações em prol desse plano, atuavam segundo aquilo que culminaria no apontamento do reino de Cristo. O reino é, em seu propósito, um instrumento de redenção, bem como de materialização da bem-aventurança de Israel. As expectativas messiânicas se anexam a ela. É um erro grave conceber o reino como algo que se sucedeu acidentalmente e tolerado meramente por um tempo à custa da democracia. Ou seja, entendermos que Israel foi se desenvolvendo para chegar ao apontamento daquilo que conhecemos, que é a revelação de Cristo. De maneira alguma havia um entendimento claro do plano que Deus desejava desenvolver através do seu povo, e os profetas compreendiam isso. Eles se submeteram a isso, eram peças fundamentais na hora de falar, agir, despertar o povo para que eles compreendessem que há um plano e eles seguiriam até culminar em Cristo. Com esse vídeo eu quero que você entenda a importância dos profetas na história. Que tipo de história teríamos se não tivéssemos o relato da peregrinação de um profeta, um pai chamado Abraão? Que tipo de construção social, psicológica, mental, religiosa teríamos se não houvesse a atuação de um profeta chamado Moisés, que deixou a sua casa para ir libertar o povo de Deus, sendo perseguido, mas fiel à palavra de Deus, e todos aqueles milagres que ocorreram no Egito. E após o Egito, nós temos aí revelações da vontade de Deus, dos atributos de Deus, que foram guardados e poupados para nós. Que percepção teríamos ao imaginar ou tentar imaginar o reino de Deus ou a glória de Deus em seu trono, os anjos, tudo aquilo que é uma construção do cristianismo, se não tivéssemos acesso aos escritos e visões de Isaías, Ezequiel e João. Então todas essas contribuições não foram atuações passivas de homens que estavam perdidos socialmente e de uma maneira eventual decidiram escrever, criar um tipo de sociedade religiosa que necessitava para que o povo se tranquilizasse tendo respostas. De maneira alguma.
há um Deus ativo, atuante, que tem um plano para o seu povo e ao mesmo tempo um plano para a terra, e esse Deus encontra, cria profetas ativos que compreendem esse plano e atuam em prol dele. Ou seja, homens como nós, porém diferenciais no projeto de suas vidas. Eles não escrevem segundo as suas percepções ou ideias fora desse plano. Eles são atuantes em escrever segundo aquilo que Deus deseja. O que nós precisamos entender é que os profetas não atuam aleatoriamente. Eles são canais expressivos, porém submissos a um plano maior. Eles são certeiros no falar, certeiros em suas percepções. Assim é o lugar dos profetas no desenvolvimento da revelação de Deus no Antigo Testamento e o atuar deles na história de Deus, daquilo que vai culminar em Cristo e a sua volta. Então, não negligenciamos os profetas, os verdadeiros, pois eles são peça fundamental daquilo que Deus está fazendo nesses dias. Ok, pessoal? Procure os profetas dessa geração. Valeu! Destruiu algo que tanto sonhei. Uma nova manhã surgiu. Agora que te encontrei, meu sonho perdido, meu sonho destruído, você me fez realidade.